Vamos lá, tchau, vamos abrir o relatório. Acho que alguns de vocês já viram o relatório, certamente, né? Mas eu acho que alguns de vocês ainda não. BLS, Impsit, Current Edition, 21 Current Edition, esse daqui, Impsit número 0. Esse daqui é o relatório do payroll, né? Esse que é o relatório do payroll, é um relatório bem grande, né, de ter um monte de tabela, né, e um monte de coisa e um monte de dado, né. O PDF dele é um pouco mais bonitinho. Então, como a gente está em junho, né, o payroll que saiu agora em junho, ele diz sobre os dados de emprego de junho, quer dizer, de maio, né? O payroll é sempre sobre o mês anterior, assim como a maioria dos indicadores econômicos, né? Então ali, ó, o total dos empregos urbanos, né, dos empregos que não são da fazenda, os empregos que não são do campo, aumentou 559 mil novas vagas em maio e a taxa de desemprego caiu 0,3 pontos percentuais para 5,8, né? E aqui esse relatório ele mostra que a tendência dos dados, né, da taxa de desemprego e do non-farm, né? E tem um monte de dados aqui de como que a pesquisa é feita, né? Como que a pesquisa é realizada, né? Um monte, ó, os maiores grupos de trabalho, né, das taxas de desemprego, nos maiores grupos de trabalho, que ó, declinou para os adolescentes, né, 9,6% entre os jovens, desemprego entre os jovens, os brancos está 5,1%, os hispânicos, né? E vai dividindo. Lembrando que o payroll ele não é um documento feito necessariamente para o mercado financeiro, ele é um documento de dados aí socioeconômicos, né? O mercado financeiro olha, né? O mercado financeiro utiliza, porque se posiciona a favor aí do que está acontecendo na economia, né? Mas ele não é um relatório feito especificamente para o mercado financeiro. Então a gente vê ali vários dados que interessam a sociedade americana por alguma razão, né? Como ver o desemprego ali entre os hispânicos, pretos, asiáticos, etc, etc. Tem dados aqui de temporary layoff, que seriam as férias coletivas, que lá nos Estados Unidos tem essa, né? Aqui no Brasil as grandes montadoras têm, né? Algumas empresas têm, que é assim, ó, tá, vai ficar de férias coletivas, eu tô te demitindo agora, né, basicamente, mas eu não tô te demitindo de vez, é só porque a coisa ficou ruim aqui, né? E quando melhorar, eu te chamo de volta, que é esse temporary layoff aí. Pessoas sem emprego por menos de 5 semanas, que é interessante ver esse dado, esse número, porque o desemprego, quem está desempregado às vezes por menos de 5 semanas, está na situação muitas vezes de trocar de emprego, né? Então o payroll olha também esse pessoal que está desempregado há menos de 5 semanas, que talvez não seja alguém que fique desempregado depois de 5 semanas, né? Claro, quem fica desempregado 6 meses, 3 meses, passa pelo período de 5 semanas, mas tem muita gente ali no período de 5 semanas que está só mudando de emprego, então seria um desemprego assim, sujo, digamos assim, né? Um dado mais sujo de desemprego. E aí tem o número de pessoas que perderam um emprego de vez, né? Que aqui são os demitidos. É muito completo, né? A taxa de participação, né? Que significa dentre todas as pessoas com idade para trabalhar, quantas que estão ou trabalhando ou procurando emprego, né? E tem aí que é diferente da taxa de desemprego. A taxa de desemprego é o número de pessoas desempregadas, né? Pessoas desocupadas, na verdade, dividido pelo número de pessoas ocupadas mais número de pessoas desocupadas. Ou seja, das pessoas que querem game, querem trabalho, quantas não estão conseguindo. É isso que o desemprego significa. A taxa de participação, não, de todas as pessoas da sociedade que poderiam trabalhar por conta de idade e tudo mais, né? Quantas estão querendo, né? Quem não está querendo seria ali o desalentado que a gente chama, né? Ou a pessoa que, sei lá, por algum motivo da vida ali decidiu que não quer trabalhar, seja porque combinou de criar o filho, ou sei lá, é herdeiro, ou foi qualquer coisa, né? Lembrando que a taxa de desemprego, ela olha empregos formais e empregos informais, né? Não seriam só os empregos de carteira assinada, tá? Conta o número de pessoas que estão part-time por razões econômicas, ou seja, pessoas que gostariam de trabalhar mais, mas infelizmente não conseguem trabalhar mais, mas gostariam de trabalhar mais, né? Então tem um monte de dado aqui, né? E aqui nessa parte Establishment Survey Data, o relatório do BLS ele vai quebrando ali por setores. Isso é muito importante para a gente ter um entendimento do ciclo econômico. Porque cada setor ele vai desempenhando melhor ou pior em cada etapa do ciclo, né? Então, lazer e hospitalidade cresceu muito,
que é um setor que ele se destaca, né, quando tem muito consumo discricionário em retomada, né? Então, tava todo mundo trancado agora no Covid, né? Tá todo mundo doido para dar um rolê, né? Tá todo mundo doido para dar um rolê. Então, esse setor tem contratado bastante. Educação de governos locais, né? Tá contratando bastante, né? Educação, né? Healthcare, né? Saúde, tá contratando bastante. A manufatura está contratando, mas não está lá essas coisas. Inclusive veio abaixo do esperado, né? O emprego da manufatura. Transportation e warehousing, né? Tá mais ou menos também, mas está contratando. Vendas do atacado, tá contratando. Construção, está demitindo. Serviços profissionais está aumentando, varejo está diminuindo. E algumas indústrias não tiveram tantas variações. Mineração, finanças e outros serviços. E é interessante quando a gente observa, por exemplo, a questão do ciclo econômico e vê os setores que performam bem ou performam mal, né, a depender da etapa do ciclo que estamos, né, existe uma sequência, parece um velocímetro isso daí, né? Dos setores que vão bem ou mal, dependendo ali da fase do ciclo econômico, né? Então a gente viu aqui que, por exemplo, financials tanto faz, né? Então não é um setor que vai bem agora, onde a gente está nessa fase do ciclo. É um setor que vai bem mais lá para o final, quando a gente está começando a entrar lá no topo, lá, né? Que se beneficia de juros altos, essa coisa toda, né? Setor que está indo bem, serviços que a gente viu, né? Educação, tá indo bem também, lazer e hospitalidade, que está aqui em serviços, né? Por exemplo, né? O outro setor que a gente viu lá que não tá essas coisas é o retail, que é o varejo, né? Que ele tá aqui em cyclicals, né? Que ele vai bem lá no topo do ciclo também, quando está começando a entrar em recessão. Então vocês estão vendo que o payroll tá falando pra gente ali também, tá confirmando em que etapa que a gente está mais ou menos. Vocês conseguem perceber isso? Fala aí no chat. Quem nunca tinha visto esse relatório antes, fala aí, dá um salve. Não é só aqueles numerozinhos ali no Investing, Isso, né? é um monte de coisa mesmo, né? Então aquela coisa que o pessoal fala, tem a primeira reação dos dados, depois o mercado vai interpretar os dados, é isso. Ele vai lendo aí, vê o que é e tal, né? Vocês já viram que o mercado reagiu, aí fez um pullback, aí tá querendo dar continuidade, aí, mas de uma forma mais fraca, né? Agora, aí tem um monte de tabela, tem 41 páginas o payroll, né? Aí aqui o status de emprego da situação da população civil, não sei o que, pessoas com menos de 25 anos, não sei o que, né? Bem bacana. Eu vou botar aqui o link do relatório do payroll, né? Para quem quiser dar uma fuçada e tal, né? Olha lá, voltando a olhar nossa tela de ativos, a gente viu ali que as treasuries voltaram a puxar, né? Os 5 já ganhou topo, o 10 está no caminho ali no caminho da rabeta, né? O euro tá indo, encontrou uma barreira ali no VWAP mensal, o OZ já rompeu, né? O ZAR tá caindo, o mexicano tá caindo, então a gente tá vendo ali o mercado dando continuidade por enquanto aí a pernada, né? O cobre tá O Ourinho puxando também, ó. forte, o ouro tá indo forte, tá tudo indo aí. Quem tá operando o Brasil, a gente tá nas mínimas agora, né? O peso mexicano ali, que tem uma relação praticamente intramercado com a gente, tá num ponto importante, assim como o euro, né? Que é o VWAP mensal, né? Então vamos ver, um payroll com menos vontade do que o último, né? Mas mesmo assim tá indo, né? Aqui é um relatório que o Hamilton ele é aluno nosso aí também. Hamilton conhece isso aqui desde que era tudo mato, né, Hamilton? Desde que era tudo mato. Ele fez pra gente ali, e pra ele também, né? Uma automação ali do relatório de payroll. Ele já puxa alguns dados de setores, né? E a gente consegue ver quais setores que tiveram melhor desempenho, quais setores que tiveram pior desempenho aí no payroll, né? Então a gente está vendo aí que aqui, o pessoal de recreação aqui, som de artes, performing, não sei o que, acomodação, né, lazer e hospitalidade, se destacaram. E um setor que estava muito crítico por conta ficou todo mundo trancado, é o setor da aviação, Air Transportation, também teve variação positiva no emprego, né, indicando retomada, né? E os setores que não foram tão bem, né? Sightseeing Transportation, né, que é aquela coisa de turismo, né, e tal. Um setorzinho do turismo ali, né?
Correios, né? Correios, securities, mineração, óleo e gás, que são setores ali que acabam se beneficiando um pouquinho mais para frente, né? Então, o payroll desse mês ele está em linha com a retomada. Então, estamos aí num caminho, segundo o payroll, num caminho by the book aí de retomada, né? Que são praticamente os mesmos setores que os payrolls mais recentes também têm mostrado algum desempenho assim favorável, né?